quando a gente fala sobre guerra espiritual, tem muita gente que começa mal e termina bem. O apóstolo Paulo é um. 2 Timóteo 4, de 6 a 18, muito obrigado. 2 Timóteo 4, de 6 a 18, ele diz o seguinte: olha, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, chama libação, isso na Bíblia. Está pronto o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vida. Então, 2 Timóteo capítulo 4, do verso 6 em diante, está falando de um homem, gente, que começou muito mal. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu antes fui perseguidor, injuriador e blasfemo. É interessante que ele começa perseguindo a igreja, mas ele diz: mas o Senhor teve misericórdia de mim, porque o que eu fiz na minha ignorância. Ele vai escrever para Timóteo dizendo isso. Então ele é um homem que consente, se você ler Atos capítulo 9, na morte de um discípulo de Jesus, que era poderoso em obras, uma unção poderosa sobre ele, chamado Estevão. Mas esse homem começa mal, e sabe como é que ele termina? Dizendo o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então tem muita gente que começa mal e termina muito bem. Agora tem muita gente que começa bem e termina mal. E o texto continua dizendo o seguinte: procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. É interessante que ele vai dizer lá no final: Alexandre o latoeiro me causou muitos males. Então ele coloca 4 nomes aí: Demas, Tito, Crescente e Alexandre, que começaram bem e terminaram mal. Tem muita gente que começa bem e termina mal. Você quer ver uma coisa interessante? Tem muita gente que fala assim: eu quero a porção dobrada do Espírito do Senhor, eu quero a porção dobrada da unção que há em você. Querido, a unção sobre a sua vida pode te matar. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 10, verso 1, que quando o profeta Samuel lança o azeite, que é o símbolo da unção, sobre a cabeça de Saul, a Bíblia diz assim, que o Senhor o possuiu, o Espírito de Deus possuiu Saul. É isso, ele ficou possuído, ele ficou pleno, ele ficou cheio, ele mergulhou, ele foi ali naquele momento, ele foi batizado num poder maravilhoso de Deus. Em 1 Samuel 10 versículos adiante, a Bíblia diz que Saul estava profetizando entre os profetas. Então ele estava ali no maior xeremaná, ele estava ali vivendo assim uma experiência com Deus. Gente, e você vai ver o último capítulo de 1 Samuel, a história de Saul é muito triste, porque esse homem, gente, a desobediência dele atrai para ele um espírito de morte. Ele é um homem que não se importa com a palavra de Deus. É gente que quer a unção de Deus, mas não quer viver a pureza de Deus. É gente que quer a unção de Deus, mas quer continuar no pecado. Ele vai sistematicamente quebrando os votos que ele fez com o Senhor. E Deus diz o seguinte para ele: Saul, a rebelião é como a feitiçaria, Saul. É igualzinho você consultar uma feiticeira. Deus sempre avisa a gente. Deus não é um pai irresponsável. Gente, no final da vida de Saul, sabe o que ele faz? Ele vai consultar a feiticeira de Endor. Gente, o espírito de morte, ele não entra na tua vida porque ele quer entrar. Ele não faz lá, rola um bingo, vamos fazer um bingo, número 35, eu vou entrar na vida. Não é isso. O espírito imundo, ele é convidado pelo pecado. O espírito imundo, ele entra no sangue inocente derramado, ele entra através do aborto, através de animais que são sacrificados em rituais, através de marcas de tatuagens que são misturas de tinta com sangue. É esse que entra o espírito imundo e entra na rebelião. Esse homem que foi ungido pelo Senhor, em 1 Samuel capítulo 10 verso 1, sabe o que acontece no final da vida dele? Ele se suicida, ele se lança sobre uma espada e se mata. Então aquele espírito imundo já estava em Saul há muito tempo, tanto que ele ouve uma canção: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares.
essa ciumeira, essa inveja competitiva, abriu espaço para um espírito imundo entrar na vida dele. Ele tentou furar Davi 2 vezes. 2 vezes ele tenta matar Davi com a lança, e depois ele bota o esquadrão da morte atrás de Davi, ali na região do deserto do Negev, ali em Negev. Ou seja, aquele espírito de morte. Eu trato de pessoas, por exemplo, já tratei de militares da polícia militar ou da polícia civil que se envolveram em morte de bandidos. Eu não estou falando daquelas situações em que há o legítimo cumprimento do dever legal, onde há o excludente da ilicitude. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de gente que participou do esquadrão da morte. Gente, esses homens, eles ficam viciados no sangue. Agora, o sangue, presta atenção nisso, o sangue produz uma perseguição espiritual. Não tem jeito. Caim, ele mata Abel em Gênesis capítulo 4, verso 10. E Deus diz para ele: Caim, cadê teu irmão? E ele fala assim: olha, eu estou ouvindo a voz do sangue do teu irmão desde a terra, porque a terra abriu a sua boca para beber do sangue do teu irmão. A partir de agora você vai ser peregrino, vagabundo. Quando você trabalhar, a terra não vai fortalecer você, e todo aquele que te encontrar vai querer te matar. Aquele espírito de morte ficou perseguindo Caim a vida dele inteira. Então, quando Deus diz o mandamento, Ele não está querendo dar um mandamento para mim, para você, não matarás. Sabe por quê? Porque você é forte, você vai proteger a vida do fraquinho. Não é isso não, querido. Quando Ele diz assim, não adulterarás, não é porque você vai magoar seu cônjuge. Quando Deus diz não roubarás, não é porque você vai tomar o bem do outro. Querido, preste atenção, Deus está dizendo assim, não seja um assassino, não seja um adúltero, não seja um ladrão, porque a vida de um assassino, gente, é terrível. Eu trato de mulheres e de homens que investiram financeiramente no aborto. A primeira sintoma de alguém que mata uma pessoa, dentro do ventre ainda que seja, querido, o primeiro sintoma é a falência econômica. A vida não vai para frente financeiramente. A Bíblia conta a história, você conhece em Êxodo capítulo 1, quando o faraó manda matar os filhos dos judeus. Quando nascer menino, mata. E as parteiras hebreias conseguem livrar os filhos. Gente, no capítulo 6, Deus chama o faraó para uma conversinha, e ele fala o seguinte: Israel é meu filho primogênito. Assim diz o Senhor: deixa o meu filho primogênito ir, porque senão eu vou matar o teu filho primogênito. Ele dá o spoiler do que vai acontecer. No capítulo 12, ele fala isso no capítulo 6. No capítulo 12, o filho do faraó morre. Tem muita gente que pensa que vai cometer o crime do sangue e não vai receber uma consequência. Então preste atenção, em libertação, em batalha espiritual, você tem que entender isso. A presença do diabo, ela é colateral, é um efeito colateral. O que você deve investigar, a razão pela qual ele está ali. Aprenda isso, olhe para mim, aprenda isso. O diabo se alimenta de pecado. Para ele entrar na vida de alguém, o pecado deve ser celebrado. E tem muita gente vivendo pecado em secreto, que por fora, a mamãe dizia, por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. Tem muita gente vivendo em pecado, achando que o mundo espiritual não vê. Você está sendo tolo. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual conhece você, o mundo espiritual conhece a mim, e você tem fama espiritual. Eu e você, queridos, temos fama espiritual. No livro de Atos, capítulo 19, o apóstolo Paulo está ali fazendo maravilhas. É o único lugar na Bíblia que diz assim: então o Senhor, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas em Éfeso. Aí, os 7 filhos do sumo sacerdote da cidade, era um sujeito chamado Seva, saíram para expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles entram na casa de um sujeito, e o espírito imundo manifesta violentamente, fala o seguinte: conheço Jesus, sei quem Paulo é, e vocês quem são? Eu e você temos fama espiritual. Então, antes de você dizer que você está sendo retaliado, antes de você dizer que você está sendo perseguido, preste atenção nisso. Viva a sua vida em compromisso de fé. Viva a sua vida com
a confissão nos seus lábios. Todo mundo aqui é pecador, querido. Eu sou pecador como você. Todo mundo tem passado, eu tenho passado, o nosso pastor Reginaldo tem passado, os membros da igreja do Nazareno Rio Preto têm passado, mas preste atenção nisso. O nosso passado não pode estar oculto em trevas, o nosso passado precisa estar confessado. Salmo 32, Davi diz o quê? Enquanto eu escondi o meu pecado, a tua mão pesou sobre mim, mas eu confessei o meu pecado e o Senhor tirou a minha culpa. Vocês entendem isso?